repercussão das decisões judiciais do STF sobre as candidaturas do PT na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Entrevisto a deputada federal do PT, Ana Perugini, que já foi vereadora no município de Hortolândia e também deputada estadual em São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Recente pesquisa do IBOPE mostrou que 6 entre 10 brasileiros não sabem em quem vão votar ou pretendem anular o voto. Que recado é esse da sociedade? O bom recado da sociedade que tem nos chegado é que se hoje Lula fosse o candidato à presidência, nós o teríamos em muitos estados brasileiros já no primeiro turno, né? E a ótima notícia também é que, ainda assim, estando preso, Lula elegeria quem ele indica, né? Então essa é uma boa notícia para nós, porque isso mostra que houve um aprendizado, né, de um momento histórico no país, onde um trabalhador teve acesso à educação, teve acesso à habitação, teve acesso às políticas públicas que possibilitaram um patamar de mais igualdade de oportunidade na nossa nação, né? Essa é a boa notícia. Agora, me preocupa muito quando Lula sai do cenário, porque a pesquisa que aponta também, quando Lula sai desse cenário, nós temos um número de 11% a mais de nulos, né, e brancos, indecisos em relação ao pleito neste ano. Esse cenário é preocupante. Bom, é preocupante mesmo, que o percentual é muito elevado de gente que está aí, vamos dizer, sem saber exatamente o que fazer com as muitas variáveis que existem. No caso do Lula, é uma situação realmente muito complexa, muito difícil. A defesa dele está entrando com muitos recursos, tentando que ele obtenha a liberdade, possa registrar a candidatura, porém existe também a possibilidade de legalmente a candidatura dele ser inviável. Eu pergunto, manter Lula candidato numa circunstância dessa complexidade pode trazer prejuízos irreversíveis para as candidaturas do PT em todo o Brasil? Eu acredito que a decisão do partido em manter a candidatura de Lula até a última consequência é a decisão mais adequada, tendo visto que todo o cenário mostra que o povo quer Lula como candidato à presidência. Aliás, a grande maioria do povo brasileiro vê em Lula a esperança de mudança em relação à crise que mais dura em toda a história do Brasil. A 8ª crise que nós temos é a que mais perdura na história, né? Então, há uma expectativa muito grande do povo que ele venha a ser candidato. Eu continuo insistindo que a decisão está absolutamente acertada. É uma luta política e é na política que nós devemos decidir. Certo. Bom, aí tem também um outro elemento complicador, que foram as homologações das delações premiadas do ex-ministro Palocci e de Duda Mendonça, que foi o homem do marketing político da campanha em que Lula foi eleito. Vocês no PT ficam apreensivos que essas delações premiadas possam ser demolidoras para a circunstância em que Lula vive? Maria, eu ouvi na região de Prudente, né, onde eu tive uma boa notícia a respeito do projeto de compensação às cidades com presídios pelo governador em exercício, né, que diz que vai enviar à Assembleia Legislativa um projeto que nós apresentamos em 2007. Eu ouvi também na região de Prudente de uma mulher negra que fez doutorado em sociologia, que a mulher negra do nosso país sempre viveu a recessão, né? O trabalhador sempre sofreu preconceito para ocupar o espaço de poder no nosso país. É um país de pouco mais de 500 anos, 518 anos aproximadamente, né? E até Lula chegar à presidência, nós não tínhamos tido um trabalhador de fato, né, com a história da ampla maioria do povo, ocupando um lugar tão importante, aliás, um lugar de destaque não só no nosso país, como em todo o mundo, né, em termos de espaço de poder que pudesse de fato afetar com políticas afirmativas a vida de todo o povo brasileiro. Então não há estranheza alguma em relação às delações que estão acontecendo. Temor que eu perguntei, se há do que eles possam contar, se pode trazer mais problema. Não há temor. O temor que eu sinto, e eu sou funcionária pública afastada do Tribunal de Justiça, o temor que eu sinto hoje em relação ao país é dessa quebra de respeito às instituições, né?
Eu sou profissional do direito e aprendi que só há trânsito de julgado de uma sentença condenatória quando não se cabe mais recurso. Você só pode colocar em reclusão depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Nós temos todas as hipóteses de recursos cabíveis ainda em relação à condenação que Lula está sofrendo. E ele está preso. Né? Então, esse é o grande temor que eu sinto hoje no nosso país. Não em relação a delações, homologações, porque o nosso povo, inclusive, já banalizou essa questão. Bom, pesquisa sobre anseios da população mostrou que o combate à corrupção está entre os principais anseios. Começa pela saúde, passa pela educação, etc., mas corrupção está ali junto com a satisfação dessas necessidades básicas. Agora, chamou a atenção que lá no Congresso, na Câmara Federal, a proposta da instalação de uma CPI que é vista como contra a Lava Jato e que teve 190 assinaturas, e eu verifiquei que o seu nome está entre as pessoas que assinaram e que querem essa CPI. E aí a minha pergunta, às vésperas das eleições, por que deputados querem instalar uma CPI da Lava Jato que tem tanto empenho e está atuando no combate à corrupção? Olha, o nosso país está passando por uma crise de desemprego altíssimo. E as empresas envolvidas, inclusive, na Lava Jato, elas estão sendo punidas como se elas estivessem praticando a corrupção. Estranhamente, em nenhum outro país do mundo se faz isso. Você combate a corrupção e não a empresa. O que nós temos gerado com isso é um número elevado de desemprego no nosso país. Essa é uma questão que nós precisamos de tocar. Aí, a forma como o Instituto da Delação Premiada vem sendo desviado no nosso país também tem que ser visto. Né? Eu não vejo nenhum problema em investigar. Aliás, quando nós não temos nada absolutamente a esconder, nós precisamos de querer a investigação. Então, é da democracia isso, não há nenhum constrangimento nisso em relação a esse ano eleitoral, período eleitoral. Nós temos que investigar. Quando houve a proposta das medidas de combate à corrupção, eu defendi logo imediatamente que todas as instituições deveriam estar sujeitas às medidas de combate à corrupção. Houve uma estranheza muito grande, como se um instituto ou outro no nosso país deveria estar isento das leis de combate à corrupção. A teoria do Estado, quando nasceu, nós só pensávamos em poder executivo e poder legislativo. Hoje, nós não temos só esse poder, nós temos outros poderes em nossa república. E todos nós precisamos estar sujeitos à investigação, todos nós, quando somos colocados em xeque, precisamos possibilitar que haja ampla investigação em relação às nossas vidas, principalmente ocupando cargos públicos. Não há nenhum constrangimento em relação a isso, muito pelo contrário. E eu agradeço muito a sua entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite a você.